Olá, amados, a paz, passando para deixar uma palavra no coração de vocês. Quero deixar aqui em 1 Samuel, versículo 2. Fala assim: Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Aqui no versículo 6. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filho. Isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O versículo 9. Certa vez eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Quer dizer, e fez um pedido. Eu gosto mais da versão antiga, né? E orou abundantemente ao Senhor. Fala na versão mais antiga. Aí fala assim: O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim, não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Ela respondeu, né? Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada. E estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral, ou estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, e que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu então, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Versículo 19. E na manhã seguinte, Eucana, que é o seu marido, né? E sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus e o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela.
O 20. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs o nome dele de Samuel. E explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Então aqui nós vemos a história, né, de uma mulher muito sofrida, uma mulher chamada Ana. Eucana tinha 2 mulheres, a Bíblia diz. Naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher se ele tivesse condições de manter as 2, né? E ali ele tinha essas 2 mulheres. Penina tinha filho, Ana não podia ter filho. E era vergonhoso antigamente uma mulher que não dava luz, que era estéril, que não podia ter filho. Elas se sentiam muito humilhadas, a pior das mulheres. E toda vez que Eucana ia na casa do Senhor, eles tinham que viajar para ir até a casa de Deus, porque era muito longe. Ali Ana ia, mas Ana ia chorando, porque de tanto que Penina o irritava. A Bíblia diz que Penina irritava excessivamente. Está na versão antiga dessa forma. Irritava tanto ela a ponto dela não comer, não beber. Ela já estava numa depressão já, Ana. Além de não poder ter filho, ainda tinha uma mulher dentro da sua casa que convivia com ela, que irritava excessivamente. Excessivamente era muita irritação, imagina. E aí, toda vez ela ia com seu marido à casa do Senhor. Ela deixou de ir à casa do Senhor, mesmo sofrendo e chorando? Não, ela continuou indo. Só que ela foi por anos. Mas foi chorando e voltava chorando e nada se resolvia. Mas um dia ela posicionou. Ela tomou uma posição. Só ir à igreja, sentar no banco e chorar e voltar para casa, não vai resolver. Você tem que tomar uma posição diante do Senhor, diante de Deus, se levantar, posicionar, orar ao Senhor de todo o seu coração e com certeza o Senhor vai te ouvir. Ele fala: clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, se nós clamarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder coisas grandes que nós nem pedimos para Ele, maior do que aquelas que a gente pediu. E um dia, Ana, ela foi, mas ela foi diferente. Chegou lá, ela não ficou só lá atrás, sentada no banco da igreja. Ela se levantou, ela foi até o altar. E a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. Chorou tanto que o sacerdote achou estranho que aquela mulher que sempre ficava calada lá atrás, de repente estava no altar, clamando, chorando tanto. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. Falou: mulher, aparta de ti esse vinho, o que é isso? Por que você bebe e vem para a casa de Deus? E ela fala: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou me derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou tão triste e eu estou me derramando aqui. Fiz um voto ao Senhor, pedi um filho para ele. E o sacerdote falou: então vai para sua casa em paz. E o Senhor, ouve o seu clamor, ele vai te conceder o que você pediu. E a palavra de Deus diz que ela foi para casa, comeu, bebeu, e o seu semblante não era mais triste. Ela saiu dali com toda a convicção e certeza que ela ia receber o que ela pediu para o Senhor. E ali ela chegou em casa, né, da viagem, mesmo cansada, dormiu com seu marido. E ali naquela noite, o Senhor se lembrou dela e deu um filho.
Só chorar e lamentar resolve a nossa vida? Não, não adianta entrar no quarto e ficar só chorando e lamentando. Nós temos que nos levantar e tomar uma posição diante de Deus. Não adianta só ir à igreja por ir. Ah, eu estou indo na igreja. Aí vai chorando e volta chorando. E o semblante continua triste, sofrido. Como se fosse, eu estou indo, né? Mas nada, não acontece nada. Ana se levantou, Ana tomou uma posição. Ela foi até o altar, ela clamou ao Senhor. Ela chorou abundantemente. Se tiver que chorar, chore. Chore, clame ao Senhor, não importa quem está te olhando, quem vai ficar imaginando o que você tá, por que você está chorando lá, não importa, não importa. Derrama o seu coração diante do Senhor e confia, porque o Senhor, Ele vai te ouvir, vai mudar a sua história. E quando eu disse que o Senhor nos dá além do que pedimos ou pensamos, Ele nos dá mesmo. Porque Ana pediu apenas um filho. E ela ainda ia devolver esse filho para Deus. Ela falou: eu quero apenas ter o prazer de ter. Depois eu quero trazer ele aqui, eu vou entregar, Senhor, para o Senhor. Ele vai crescer na casa de Deus e eu quero ele aqui. E a palavra de Deus diz que ela teve esse filho, colocou o nome dele de Samuel, e depois que ela desmamou esse menino, depois de 3 anos ela trouxe ele e entregou ao sacerdote. Aquele sacerdote que achou que ela estava bêbada, e ali aquele sacerdote criou ele ali na casa de Deus. E depois, no futuro, esse Samuel, filho de Ana, esse menino que cresceu lá, ele foi um grande sacerdote no lugar de Eli, que era o sacerdote. E além deles ter sido, o Senhor fez dele um sacerdote, fez ele juiz de Israel. E ele era muito respeitado e amado pelas pessoas, e era um grande homem de Deus. Então ela pediu apenas um menino, e Deus deu para ela um grande homem de Deus, que chegou a ser sacerdote e juiz de Israel. Olha que poderoso. Então, confia no Senhor, busque a Deus. Se tiver que derramar sua alma, seu coração, derrame. E confia no Senhor. E Ele, com certeza, vai atender o seu clamor. Vai te ouvir, vai te responder. Se você gostou dessa mensagem, se edificou a sua vida, então compartilha, me ajuda a edificar outras pessoas, em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração.